Vamos lá, pessoal. Live de hoje, continuação do assunto conflitos entre o apostólico e o profético. Estamos com uma guerrinha espiritual hoje para poder receber aqui o apóstolo Ventura na live. Então já fiz essa introdução aqui algumas vezes, mas eu vou continuar fazendo até dar certo, viu? Então, assim que o apóstolo aparecer aqui, o apóstolo Ventura aparecer aqui assistindo a minha live, nós vamos chamá-lo. E é importante, gente, é importante que vocês tenham paciência em primeiro lugar, e é importante que vocês assistam todas as lives dessa maratona, viu? Já temos 17 lives salvas, cada uma com um assunto mais profundo do que o outro, dentro do contexto de 5 ministérios: apostólico, profético, restauração da igreja, identidade espiritual, identidade ministerial, viu? Agora sim, estou vendo o apóstolo Ventura entrando aqui, então já vou convidá-lo. Ele vai receber o convite ali e vai entrar para poder participar conosco. Deixa eu convidá-lo logo. Continua aqui a introdução. Já deve estar entrando aí a qualquer momento. Enquanto isso, vamos falando em línguas, glorificando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Pronto, agora funcionou, agora fluiu. Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem, graças a Deus. Então tá bom. Eu também estou te ouvindo muito bem. Gente, eu estava fazendo aqui, eu já vou fazer a apresentação do apóstolo, mas eu estava fazendo aqui uma palavra introdutória e dizendo para vocês que nós estamos em uma maratona de ensino apostólico e profético já há praticamente há um pouco mais de 2 semanas. Então, todo esse material, e vocês vão ficar muito impactados com o que vocês vão ouvir aqui, todo esse material está sendo armazenado depois daqui do Instagram, eu salvo no YouTube. Então, para você ter acesso a esse material, eu vou falar isso no meio da live de novo. Para você ter acesso a esse material, você tem que fazer contato comigo pelo WhatsApp, que está aqui na bio, na descrição tem um link do meu site. Você clicando no site vai abrir o botão do WhatsApp, você me chama. O que você vai receber? Você vai receber um link para assistir todos os vídeos que já aconteceram. Você vai receber um outro link para entrar no nosso grupo de alinhamento no WhatsApp, para receber material em tempo real. E em breve você vai receber todo o conteúdo dessas lives por escrito, porque eu estou assistindo todas elas novamente. Estou preparando um grande manual para você receber aí por e-mail ou pelo WhatsApp e ler esse material. Tem gente que aprende mais lendo, não é isso? Ontem nós tivemos uma live com o apóstolo Célio Cruz, da Flórida, onde nós começamos a falar sobre um assunto difícil, que são os conflitos que acontecem entre o apostólico e o pastoral, em diversas áreas. E o apóstolo Ventura já assistiu essa live e surgiram outras questões para nós tratarmos aqui, dentro desse contexto, e que é muito esclarecedor, principalmente para você que é pastor e que tem chamado apostólico, ou para você que é pastor e quer ser apóstolo, mas não tem chamado apostólico, ou para você que é apóstolo e não tem chamado pastoral. Então, tudo isso a gente está tratando desde ontem aqui. Antes de qualquer coisa, minhas boas-vindas ao pastor apóstolo Paulo Ventura. E, apóstolo, se apresente aí, por gentileza. Amém, muito obrigado, apóstolo Ricardo Ribeiro, pelo convite, pela honra de estar aqui. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu também milito no apostólico já há algum tempo, já falo em cerca de 20 anos, né? Foi no ano 2000 que eu fui reconhecido como apóstolo. E estamos aí trabalhando, batalhando e formando obreiros, né? Formando as bases, né? Lançando os fundamentos, trabalhando aí. Fundei a Igreja do Evangelho Pleno em 1986, espalhamos igrejas aí por várias partes do Brasil, também no exterior. Em 2007 nós éramos uma convenção, e aí eu passei logo para o apostólico todo mundo, fizemos uma rede apostólica, né? Dando autonomia a todo mundo e fazendo com que todo mundo ficasse junto, mas de uma maneira mais responsável, e fluiu mais ainda, foi muito melhor, porque fluiu bastante. E estamos trabalhando aí, viajando, fazendo nossos seminários aí, publicando as nossas publicações, e treinando obreiros, formando apóstolos, profetas também,
em várias partes do mundo. Somos aliançados com algumas redes do exterior, tanto no Peru quanto em Boston, lá em Massachusetts, também em Chicago, com a rede Impact, que é uma rede muito grande. Agora também estamos fazendo uma aliança com o Dag Miles também, lá na Europa, no Oriente Médio. Então estamos aí batalhando, trabalhando e fazendo o possível para melhorar o ambiente do reino de Deus da igreja, né? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, apóstolo. Apóstolo, como é que eu planejei aqui? Nós já até batemos um papo fora da live aqui. Como é que eu planejei? Eu escrevi algumas frases de abertura e eu pretendo ler essas frases e aí o senhor discute e fala o que flui dentro desse contexto. Podemos trabalhar dessa maneira? Então, Podemos, claro. a primeira coisa, eu quero falar sobre o coronavírus, os pastores e os apóstolos. Então, a frase que eu escrevi é a seguinte: a igreja evangélica está desorganizada nesse tempo de pandemia, né? Há um pavor, uma desorganização. Então, a igreja evangélica está desorganizada nesse tempo de pandemia porque falta para a igreja e faltou para a igreja um posicionamento apostólico e profético. Os pastores, porque a maioria das igrejas evangélicas no Brasil não são igrejas apostólicas, elas são igrejas pastorais. Então, os pastores, como pastores que são, eles estão lutando para salvar a estrutura, para salvar o templo. Nós vamos falar mais para o final da questão financeira. Eles estão lutando para salvar o templo, para salvar a estrutura e para salvar o rebanho também, porque muita gente está desanimando da igreja, desviando, está mudando seus conceitos. Então, os pastores eles estão com os olhos focados em segurar a estrutura e o rebanho, mas o assunto apostólico ele vai muito além disso. Então, já abre aqui uma deixa para nós falarmos sobre a diferença do apostólico e do pastoral dentro desse contexto. Vamos lá? O que acontece, apóstolo, é que, na verdade, a pandemia, a quarentena, o vírus, veio só mostrar a desorganização que já havia antes. Nós já não estávamos estruturados para nada antes. Quando veio a pandemia, então, pegou todo mundo, ou seja, apenas serviu para manifestar a desorganização e a falta de unidade na igreja. Porque você vê que uns dizem que foi o diabo que mandou o coronavírus, outros dizem que foi Deus que mandou. Então tem uma disputa entre Deus e já para ver quem vai ficar com a responsabilidade. Quem diz que foi o diabo, vamos repreender, vamos subir um monte e repreender e fazer reteté para expulsar, né? Mas se foi Deus, então é um sinal de que ele quer consertar alguma coisa, quer endireitar alguma coisa. E assim por diante. Só que o coronavírus está matando espírita, ateu, católico e evangélico. Né? Se fosse o diabo, não mataria os espíritas. Se fosse Deus, não mataria os evangélicos. Então, na verdade, são situações que já estão na Bíblia, que haverá pestilência, haverá peste, haverá guerra, rumores de guerra, terremoto, sinais que vão acontecendo e para os quais nós devemos estar preparados. Só que, presta bem atenção no que eu vou dizer, pastores só se preocupam com uma coisa, alimentar a ovelha, alimentar a ovelha, alimentar a ovelha, alimentar a ovelha. Ele não se preocupa em formar um apóstolo, formar um profeta, ele não ministra sobre isso. A palavra do pastor é comida para a ovelha. Enquanto que a palavra do apóstolo é formação de líderes, conforme o Célio Cruz falou hoje, o apóstolo Célio falou hoje. Nós formamos pessoas para conduzir a igreja. Não estamos apenas preocupados em falar, né? A mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, o leproso que Jesus curou. Essas curas de Jesus Cristo foram apenas situações que iam ocorrendo quando ele passava pelos caminhos, as pessoas se apresentavam e ele curava. Mas a missão dele era outra. Então, primeira coisa, quando há esse desespero financeiro das igrejas, significa que não há gestão financeira das igrejas. Porque o pessoal pega o dinheiro, gasta, investe e tal, não ajuda, não guarda para uma situação como essa. Aí quando chega numa pandemia dessa, fica todo mundo pedindo cesta básica a todo mundo, porque a igreja não tem uma reserva, não tem uma gerência financeira, né? Não guardam, não vão gastando tudo, não. Vamos viver pela fé. Deus abençoa, Deus ajuda, Deus isso, Deus aquilo, e acaba que chega na hora do impacto, a própria igreja acabou abandonando as suas ovelhas por conta da pandemia sem fazer nada. Não tem situação para dar. Vamos depender do governo, vamos depender dos R$600, vamos fazer isso, fazer aquilo. Os próprios pastores ficaram de mãos amarradas, sem poder fazer nada.
Então, na verdade, só mostra que a condução da igreja, do jeito que está indo, não está boa. E se depois da pandemia não procurarem pegar esse exemplo para se consertarem e botar a igreja no caminho certo, vai ter outro problema daqui a algum tempo, outra pandemia, outro vírus, outra situação. Então é necessário que agora haja um entendimento que a igreja, como foi que eu falei aqui, a igreja nunca foi pastoral, ela foi fundada no fundamento dos apóstolos. Cristo nos chamou 12 pastores, quando ele estava aqui, chamou 12 apóstolos. E disse, vocês estão aqui para conduzir a igreja. Eles fizeram certinho. Tanto é que em Jerusalém, a gestão financeira de Jerusalém, dizia que ninguém tinha necessidade de coisa alguma. Todo mundo estava satisfeito. Né? Então, ou seja, logo no início da igreja entrou muita gente pobre. Você sabe que no tempo de Cristo havia muita gente pobre. Entrou todo mundo na igreja e, de repente, eles fizeram uma gestão financeira tão impactante que ninguém tinha necessidade de coisa alguma. Então, olha só a riqueza, gente. Nós vamos falar um pouco de fundamentos aqui. Essa palavra que o apóstolo falou aqui, de fundamentos apostólicos, isso aqui o apóstolo Léo falou no terceiro vídeo. E eu estava assistindo novamente hoje, eu falei, meu Deus, isso é muito forte, essa revelação dos fundamentos. A igreja foi criada, não foi pelo fundamento dos pastores. A igreja foi criada por fundamentos apostólicos. Depois, por várias questões culturais e espirituais, a igreja rejeitou, repudiou o apostólico e profético e se tornou uma igreja pastoral. O que é uma igreja pastoral? É isso que o apóstolo falou, uma igreja clerical, onde o pastor cuida do rebanho, dando palavras de aconselhamento, palavras de amor, palavras de carinho, de conserto, mas o apostólico, ele é muito além disso. O apostólico, ele vê como uma águia voando e vendo de cima. Então, quando a Bíblia diz que a igreja foi criada no fundamento dos apóstolos, e quando a igreja renuncia ao fundamento dos apóstolos, a igreja pensa que não vai haver um efeito colateral. E agora está havendo esse efeito colateral. Por quê? Porque os pastores estão desesperados, correndo igual cachorro quando cai do caminhão de mudança, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Né? Mas porque o apostólico e o profético não estavam lá? O profético para avisar e o apostólico para direcionar. Eu estou indo no caminho certo, apóstolo? Está indo no caminho certo. Por aí. Por aí. Agora uma coisa interessante. Pode falar. Não, fala por favor. Fala, por favor. Uma coisa interessante, que na verdade a pandemia não somente pegou pastores despreparados, como também pegou apóstolos despreparados. Eita! Tem um montão de apóstolo aí também, que está com apelido de apóstolo, mas não está com ministério de apóstolo. Eles também se perderam na história. E não puderam orientar pastor nenhum e se afundaram também. Principalmente os que são pastores, apóstolos pastores. Apóstolos que estão localizados numa igreja e não saem dali para nada. Você sabe que, na minha visão, tem uma diferença fundamental entre pastor e apóstolo, porque o pastor conquista almas, conquista vidas. O pastor. E o apóstolo conquista territórios. É diferente. Então, quando o apóstolo conquista um território, ele pega um território com muita gente. Mas o pastor não vai de um por um, então vai devagarinho, conduzindo e tal. Então, tem muito apóstolo por aí que, na verdade, está com o nome de apóstolo, título de apóstolo, mas está pastoreando. Ou seja, é como uma palavra que tem no Novo Testamento, chamada metron. Metron é o tamanho do ministério, né? É a largura, a altura e o comprimento do ministério de uma pessoa. Ou seja, quando Deus te coloca num lugar, numa região, numa situação, Ele te dá um metron, te dá uns limites. E cabe a você alargar esses limites, você trabalhar de tal maneira que você vai ampliando seus limites. Então, você tem apóstolo aí que nunca saiu do Brasil, que não foi em lugar nenhum, que não foi ver o que está acontecendo lá fora, que não foi em Israel ver como é que é a cultura judaica, ou seja, ele foi apóstolo, está na igreja dele, continua na igreja dele e não se abre para o mundo. Então, o ministério dele vai ser um apóstolo com um metrô muito pequeno, uma largura, um comprimento muito pequeno, muito raso, sem profundidade nenhuma. Engraçado que, apóstolo, eu teve uns anos atrás, eu congreguei durante um tempo numa igreja de um apóstolo muito querido, um homem de Deus, um homem muito abençoado. E nessa época eu estava viajando muito pelo Brasil
pregando, treinando igrejas, treinando pastores. Era muita viagem. E um dia ele me chamou no gabinete e falou assim: Ricardo, eu não sei como é que você aguenta ficar viajando, pregando. Eu fico aqui tratando da igreja e para mim já é demais. E até nós ontem discutimos muito essa questão de o apóstolo. Criou-se um mito de que apóstolo é um super pastor, é um pastor que tem muitas ovelhas. Ele tem muitas ovelhas, então ele é apóstolo. Mas o apóstolo, como diz aí o apóstolo Ventura, ele tem uma visão territorialista. Tem até uma frase que você me passou ontem que eu achei legal. O pastor, ele é varejo. O apóstolo, ele é o varejista do reino. É o varejista do reino, porque ele olha para o indivíduo, ele olha para a centésima ovelha que se perdeu. Né? Agora, o apóstolo, ele é atacado, ele trabalha no atacado. Aí eu até queria acrescentar algo nessa frase, apóstolo, antes do senhor falar sobre essa frase, eu queria acrescentar algo. Às vezes, o trabalho no atacado parece que é varejo, porque muitas vezes o apóstolo ele vai dedicar um bom tempo dele em um indivíduo, mas esse indivíduo ele vai fluir em uma conquista de atacado. Isso é muito importante ressaltar. Exatamente. Mas vamos lá, segue aí. E eu posso dar exemplo disso com o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que era necessário passar por Samaria. Ele só foi encontrar com uma mulher. Ele encontrou a mulher, botou os apóstolos para fazer compra na cidade, para não atrapalhar ele, né? Se ele fosse falar com a samaritana e com a mulher, eles iam embarrear, né? Então, vai fazer compra que eu vou ficar sozinho aqui. Ele pega a mulher samaritana, se revela para ela, ela tem a revelação, tu és o profeta, ela entra na cidade, chama todo mundo, e daqui a pouco, através daquela mulher, ele conquistou todos os samaritanos ali e foi embora, conquistou o território. Né? Da outra vez, ele estava na Galileia, né, do lado de Cafarnaum, entrou no barco, e disse assim, vamos lá do outro lado em Gadara. Quero chegar da chegadinha em Gadara. Lá em Gadara tinha um demoniado, gadareno. Quando Cristo chega lá, aqui o barco encosta a praia, Cristo desce do barco, o endemoniado vem para cima dele, se atira aos pés dele, né? E ele liberta o gadareno. Ele fica liberto, né? Para mim, foi o pior demônio que apareceu no Novo Testamento, foi o gadareno. Então ele liberta ele. Quando liberta, que ele tá comprando, ele quer entrar no barco também, o gadareno. Deixa eu me ter contigo. Não, você não vai comigo. Você vai ficar aqui. Ou seja, Jesus entrou ali, conquistou o gadareno, e a história subsequente do gadareno é que ele se tornou o maior evangelista da região, do jeito que ele foi usado pelo diabo, agora foi usado pelo Senhor e conquistou a região toda. Então Cristo, conquistando uma pessoa, conquistou a região. Entrou no barco do veio embora. A única coisa que Jesus foi fazer em Gadara foi encontrar o gadareno. Então, olha a diferença do apóstolo para o pastor. Ou seja, Jesus nem ficou pastoreando ele. Né? Libertou e já é evangelista. Pronto, vai trabalhar. A mulher samaritana, a mesma coisa. O ministério apostólico é curioso, né? Porque Jesus pegou 12 rapazes, a maior parte deles tinha 16 ou 17 anos de idade. Alguns tinham 15. Só dois eram maiores de idade, só dois eram mais velhos. E Jesus pegou aqueles rapazes e já chamou de apóstolo no começo, né? Exatamente. Já chamou de apóstolo. Agora, o senhor falou aí de dois assuntos que eu gosto muito de falar, eu acho que convém falar aqui, para ver o poder de uma conversa apostólica com o indivíduo. Jesus, quando fala com a mulher samaritana, ele pergunta para ela assim, onde está teu marido? Ela fala assim, eu não tenho marido, porque eu já tive 5 e o que eu estou hoje não é meu marido. Entenda uma coisa, Jesus estava falando com uma mulher samaritana, mas ele estava, ao mesmo tempo, travando uma guerra espiritual com os espíritos que estavam sobre os céus de Samaria. Porque Samaria, na história, havia cultuado 5 deuses diferentes, em fases diferentes. Eram 5 potestades que eram os tais 5 maridos dela, que na verdade não era dela, do povo samaritano, né? E naquele momento os samaritanos estavam já abertos a entender o Evangelho. Então, o Evangelho de Cristo, através daquela mistura do judaísmo com as palavras de Cristo. Então, quando aquela mulher fala assim, eu tive 5 maridos, mas agora eu não tenho nenhum, eu estou namorando um, na verdade, Jesus estava falando também com um demônio, com um principado, que governava sobre aquela região
e o principado estava falando, olha, nós já tivemos alianças com 5 príncipes aqui, e agora nós estamos em tempo de transição. Então havia uma guerra territorial. E né, enquanto no indivíduo também está havendo uma guerra celestial de um nível muito maior. Quando Jesus falou com Maria, mulher, o que eu tenho, nós sabemos, ele estava brigando com Semíramis, com uma história antiga do espírito de manipulação feminino. E o Gadareno, inclusive no nosso link aqui, você vai encontrar um botão com a série com 10 vídeos sobre o Gadareno. Porque aquilo ali foi muito forte, meu irmão. Jesus, ele libertou 10 cativeiros do Gadareno. Ele passou por 10, Jesus passou por 10 barreiras espirituais para chegar em Gadara. E quando finalmente Jesus chegou em Gadara, o povo começou a gritar assim, fora da minha cidade, fora da minha cidade. E Jesus já tinha dito o seguinte, se você chegar numa cidade e mandarem você embora, sacode a poeira do pé e vai embora. Então, para não se contradizer, Jesus ele se foi obrigado a sair da cidade. Só que ele tinha que sair. Mas o Gadareno não era obrigado a sair, porque ele era cria da cidade. Então, olha a estratégia territorial. Jesus entra numa cidade, ele forma um apóstolo, ele sai, mas o apóstolo tem legalidade territorial ali. E aí o Gadareno fez aquela festa tremenda, né? Bom, vamos lá. O que mais? Eu costumo dizer que o pastor, quando ele está lidando com vidas, ele está lutando com um nível de demônios, um nível de trevas de baixo nível, né? É o Exu Caveira, é a Pombagira, esse demônio que bate o pé e sai correndo, porque tira das pessoas. Mas o apóstolo, ele enfrenta as potestades que dominam regiões. Então, assim, quando ele é chamado, quando ele é reconhecido no apostólico, ele pode até aumentar a dimensão de poder dele, mas a dimensão dos inimigos também é outra, não é mais a mesma. Ele agora não vai lutar no baixo nível, vai lutar no alto nível, né? Você que guerreou bastante no Brasil todo aí com batalha espiritual, você sabe disso. Teve lugar que você chegou que foi fácil, e teve lugar que você chegou que complica. Tem lugar que o bicho é diferente, entendeu? Tem lugar que a chapa esquenta. Eu quero falar uma coisa aqui que Deus me dê graça para falar sobre isso, que Deus coloque amor nas minhas palavras. Mas os evangélicos, né? O que é o evangélico? É o público pastoral, o povo que não conhece o apostólico e profético. Os evangélicos estão maravilhados, e aí publicando vídeo da oração de ontem dos pastores com o Bolsonaro. Né? Olha, o nosso Brasil vai mudar porque os pastores estão orando. Mas o nível de oração e o nível de guerra que é necessário vai muito além do que aquelas orações que são feitas ali, porque aquelas orações que foram feitas ali são orações pastorais, são orações de pastores. Não todos, ali tem homem de Deus, mas tem maçom ali envolvido também, tem gente que está de olho na grana, tem gente que tem aliança política, e aí o pessoal fala, agora o Brasil vai mudar porque houve oração lá. E, enquanto isso, Deus está levantando apóstolos de verdade que estão no oculto, fazendo guerra a nível celestial pela nossa nação. Eu precisava deixar isso bem claro para vocês aqui. E continuem me amando. Eu peço que continuem me amando, tá? Vamos lá. E outra coisa, apóstolo Ricardo, na minha concepção, e tem muita gente orando pelo presidente Bolsonaro, mas acho que tem uma pessoa, a quem Deus ouve mais, porque talvez seja a única que ora no espírito, com a alma, no corpo e no coração e tudo. Para mim, a que Deus mais dá sentido é a esposa dele, porque essa sente mais do que qualquer outro brasileiro. Você não imagina o que é uma esposa ver o marido caluniado, difamado, arrebentado, perseguido diariamente, todo dia. Você imagina como é que esse homem chega em casa para deitar com essa mulher, como ele deve chegar esmagado, como ele deve chegar chateado, aborrecido, e aquela mulher ali conforme já no hebraico, a barreira, a sustentadora de verdade. Nós oramos, mas ele está lá e nós estamos aqui. Mas ela não, está no meio do fogo, no meio da batalha. Tá no meio do fogo cruzado. E a mulher sabe, edifica o marido, né? Gente, então, a gente voltando aqui para não sair do foco de pastores e apóstolos,
Ah, tem um texto que eu quero ler para vocês, que eu meditei nele hoje, e está em Apocalipse capítulo 21, versículo 10 em diante, que diz assim, esse é o último capítulo da Bíblia, né? Diz assim, ele me levou em espírito ao alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, de jaspe, clara como cristal. Agora, a partir de agora, versículo 12. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. E nas portas estavam escrito o nome das 12 tribos de Israel. Haviam 3 portas para o oriente, 3 para o norte, 3 para o sul, 3 para o ocidente. E a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Olha a palavra fundamento aqui. E neles estava escrito o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então você vai ver em Apocalipse, quando termina tudo, a Nova Jerusalém descendo. Essa Nova Jerusalém é rodeada por uma muralha. Essa muralha tem portas com anjos tomando conta. E nessas portas tem o nome das 12 tribos do Antigo Testamento. Só que a porta tem o nome das 12 tribos. Mas a muralha tem 12 fundamentos. 12 fundamentos. E quais são o nome desses 12 fundamentos? É o nome dos apóstolos e do Cordeiro. Dos apóstolos do Cordeiro. Por isso que lá em Efésios capítulo 2, versículo 19, se eu não me engano, vai dizer que a igreja foi construída pelo fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, por que eu estou falando isso? Porque o que fundamenta a igreja, já foi falado um pouco disso ontem, o que dá base, o que dá sustento para a igreja são os apóstolos e profetas, a ponto disso aparecer lá em Apocalipse. E eu estava meditando também que em Atos, a Bíblia chama o livro de Atos, é conhecido como Atos dos Pastores. É isso? Não é dos pastores, não? Atos dos Apóstolos foi o que fundou a igreja. Se fosse Atos dos Pastores, o resultado seria totalmente diferente, porque pastor é um ministério, apóstolo é outro, e a igreja foi criada e expandida por atos apostólicos. Amém? Vamos lá, fala aí, pastor. Apóstolo. E uma coisa interessante é que ontem o apóstolo Célio fala uma coisa interessante, está lá em Coríntios 12, 28, né? Falei, primeiramente, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para médicos, depois, aí vem os ministérios de socorro, etc, etc. Ontem você falou, Ricardo, que você foi pastor por 7 anos ainda numa igreja, depois você não resistiu, não aguentou, não deu certo, você deixou e foi fazer o seu trabalho apostólico e profético, né? É uma coisa interessante que, se você é evangelista ou pastor, você pode até deixar e ser outra coisa. Mas quando você é apóstolo, é mestre e é profeta, você nunca mais vai deixar. Nunca mais você vai largar, nem Deus vai te largar. Porque são ministérios que não podem ser trocados, abandonados, desprezados de jeito nenhum. Se você é profeta, você vai ser profeta agora até morrer. Se você é apóstolo, você vai ser apóstolo até morrer. Se você é um mestre, o que você adquiriu de conhecimento que está adquirindo, você não vai levar para a sepultura, você vai te dar isso. Você pode estar com 90 anos de idade, você ainda vai estar ensinando. Entendeu? Então são ministérios assim, de base mesmo. Agora, uma coisa interessante, você falou, apóstolo do Cordeiro. É uma confusão tremenda quando as pessoas dizem que o apostólico terminou com os 12 apóstolos, eles não entenderam que tem 3 tipos de apóstolos. Tem um apóstolo de Deus que é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o enviado de Deus, então ele veio como o único apóstolo de Deus. Quando ele chega aqui, ele cria 12 apóstolos que são chamados, como você vai falar agora no Apocalipse, apóstolos do Cordeiro. Apóstolos que são 12 somente. E a igreja, então, passou também a produzir os apóstolos. Então, tem apóstolos de Deus, apóstolos do Cordeiro, e os demais apóstolos todos, até hoje, até a volta de Cristo, serão chamados de apóstolos da igreja, que continuam formando essa base de governo que deveria ter.
O problema, como eu falei, é que tem muito apóstolo que ainda não se achou na sua posição profética. Todo apóstolo tem que ter ele tem que conhecer a posição profética dele, o local onde ele vai trabalhar, o que ele tem que fazer, a visão dele. Tem uns que formam vida, tem uns que conquistam território, tem outros que dão ensino, tem uns que profetizam, tem uns que fazem batalha espiritual. Ele tem que entender qual é a posição dele, para ele poder saber como ele vai operar. Você olha as Forças Armadas, você pega um coronel do Exército. Aí você pergunta, coronel, o senhor é do Exército, o senhor faz o quê? Aí ele fala assim, eu sou coronel de infantaria. Eu sou coronel de cavalaria, eu sou coronel de artilharia. Todos são coronéis, mas cada um tem uma especialidade. Cada um, eu fui coronel formado da infantaria, eu sou coronel da cavalaria, eu sou da artilharia, eu sou da engenharia. O apóstolo é a mesma coisa. Você não pode pegar Paulo e Pedro e dizer assim, os dois são iguais, não. Um, né, foi chamado para uma determinada situação e o outro chamado para outra. E quando eu falo que eles têm a direção, é porque Deus tem um propósito diferente com cada um. Hoje são milhares de apóstolos no mundo inteiro. E você tem apóstolos que estão fluindo, que é uma maravilha. Mas também tem apóstolos que não estão fluindo. Outra coisa, Ricardo, quando uma pessoa tem um chamado apostólico, né, com reconhecimento apostólico, não basta você botar a mão na cabeça dele, orar por ele e reconhecer, mas agora você é apóstolo. Não. Eu me lembro que quando eu fui reconhecido como apóstolo, no ano 2000, rapaz, eu fiquei 7 anos estudando sobre o assunto. Eu viajei para o exterior, fui várias vezes na Argentina com a minha esposa, fazer nivelação apostólica, um grande apóstolo lá, um grande mestre que tinha lá, Juan Balistreri, né? O Ricardo Ávila, fazia imersão lá de uma semana, de 8 da manhã até 6 da tarde, aprendendo palavras. E olha, eu já tinha feito bacharel, já tinha feito mestrado, já tinha feito doutorado, mas eu não entendi, com todos os diplomas, eu não sabia nada de apóstolo. Eu tive que aprender com os que estavam lá. Mas não foi da noite para o dia, foi 1 ano, 2 anos, 3 anos. Com 7 anos, eu disse, agora sim, agora eu sou apóstolo. Viajei para o exterior, para os Estados Unidos, onde tinha seminário apostólico, onde tinha ensino apostólico, onde tinha conferência apostólica, eu estava lá, aprendendo com todo mundo. E hoje as pessoas, é uma coisa curiosa, porque você sabe que uma pessoa, para ser advogada, sua esposa é advogada, você sabe disso, estuda 5 anos, e depois que estuda 5 anos, continua aprendendo, tem que fazer o mestrado, tem que comprar livro, as leis todo dia, o tempo todo. O médico, ele acaba de se formar, faz a residência, depois a vida inteira dele ele continua estudando, todo mundo. Por que o pastor para? Quantas vezes eu faço visita na casa de um pastor, Ricardo? Apóstolo Ricardo? Eu faço visitas, eu chego lá para não vejo uma biblioteca, não vejo um livro, não vejo nada. Parece que a pessoa não consegue, tem que abrir a mente, tem que buscar, tem que examinar, não pode parar. Né? A Torá no Antigo Testamento era repetida todo dia, e ainda hoje é assim. Então, o mundo vai evoluindo, e a igreja precisa acompanhar, a igreja precisa saber o que está acontecendo. Mas o apóstolo Wilson, o pastor Wilson Santos, que é um adorador, ele fez uma live bem doida, bem profética conosco, mas ele falou uma coisa interessante. Ele falou que os pastores param de buscar porque o objetivo de muitos pastores é formar a cadeira de Eli. Né? Eli fez a cadeira e sentou. Depois que ele sentou, ele ficava ali, sentadão, só vivendo do mantimento que o ministério gerava para ele. Mas a cadeira um dia cai, né? Um dia a cadeira cai. O coronavírus está quebrando. Coronavírus está quebrando a cadeira de muita gente, né? Pode ter certeza. E por quê? Porque não tem uma cobertura apostólica para dizer, peraí, calma, cara. Calma, porque o pastor, muitas vezes, ele morre porque ele está sozinho, mas o apóstolo é isso. Você pode acabar com tudo que o apóstolo construiu. Ele é um construtor, ele vai construir novamente. Agora, uma coisa que o senhor falou aí, e foi citado aqui pelo apóstolo Léo, no terceiro vídeo nosso, e é um versículo que eu achei muito interessante, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que ele vai falar da Trindade e da manifestação da Trindade no desenvolvimento do ministério de alguém. Então ele diz assim, há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Então aqui ele está falando do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele dá os
dons, que são os dons do Espírito Santo. Então, há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Depois ele diz, há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Porque ele está falando de Cristo. É. Então, o Espírito Santo dá dons, Cristo dá o ministério. Apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. E aí ele termina dizendo, e há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, agora ele está falando do Pai. Então, o que acontece? Jesus vai te dar um ministério. Você recebe o ministério. Você é ungido, eu sou apóstolo agora, sou profeta, sou mestre, sou pastor. Legal. Mas você agora vai precisar pedir ao Espírito Santo os dons. Porque tem dons. Senhor, quais são os dons que eu preciso para fluir esse ministério? Tem muita gente que morre porque tem ministério, mas não tem dons. Aí entra no terceiro, que é a questão lá do comandante do exército, lá do general da infantaria, que é, há diferentes formas de atuação, mas o Pai é o mesmo. Exatamente. Então, recebeu o ministério, pede dom. Recebeu o dom, Senhor, agora o que eu vou fazer? Qual é a forma de atuação? Onde é que eu vou fluir nessa visão aí? Então, fica essa dica para vocês, tá? E vamos lá, segue o fluxo que está indo bem. Pode seguir. E uma coisa interessante é que quando você está... a diferença do pastor para o apóstolo, enquanto o pastor está falando ali da igreja, do louvor, da adoração, vamos evangelizar, vamos fazer um retiro, vamos fazer isso, fazer aquilo, tudo isso é muito bom, né? Mas o apóstolo, ele vem de uma forma diferente para ele penetrar mesmo no coração da ovelha e dar maturidade a ele. Porque há uma diferença entre você pertencer apenas à igreja e você entender o que é o reino de Deus, né? A igreja, ela não é eterna. A igreja teve um dia que ela começou e um dia ela vai terminar. Mas o reino não. O reino vem diante da fundação do mundo e vai permanecer depois que nós formos embora dessa situação aqui. Então, na verdade, as pessoas ainda não conseguiram entender claramente onde está a diferença entre pertencer, entre ver o reino e entrar no reino. Ou seja, realmente se dedicar inteiramente para compreender. Por isso que tem tanta gente que não consegue reconhecer certas situações da Bíblia, né? Por que Cristo tinha uma facilidade tremenda para enxergar as coisas, para ver as coisas, para ter discernimento? Estava na casa de Simão, o leproso que ele curou, e de repente Simão, quando a prostituta entrou para ungir Jesus Cristo, Simão não falou, só pensou. Esse não é profeta. Se fosse profeta, ia saber que era uma prostituta, não podia chegar perto dele. Mas ele lá no pensamento, disse, ô Simão, eu cheguei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, não me deu um beijo. Eu sabia tudo o que ele estava falando. Jesus chama Pedro, Tiago e João, sobe o monte da transfiguração, muda de dimensão, entra do outro lado, né? Ele tinha uma facilidade, porque ele conhecia realmente que esse reino de Deus está conosco, está assim do nosso lado. E a gente não tem a percepção, não enxerga. Enquanto o pastor, vou deixar isso bem claro, enquanto o pastor se preocupa em alimentar a ovelha, o apóstolo se preocupa em abrir os olhos da ovelha. Ou seja, o pastor alimenta, fortalece, mas o apóstolo faz a ovelha enxergar mais longe, né? Enxerga longe, enxerga mais distante. Essa é a diferença. Para poder compreender certas situações, né? Olha, enquanto você abre a boca dele, eu abro os olhos. Faz isso. Pastor, abre os olhos, eu abro a cabeça dele, eu abro o olho dele para ele chegar mais longe. E acaba enxergando, né? Porque o pastor, ele tem um ministério muito mais curativo do que direcionador, né? O pastor, ele cura a ovelha, ele tira as feridas, ele tira os carrapichos. E muitas vezes a igreja, ela está curadinha, a ovelha está curadinha, está melhorzinha, o pastor fala assim, maravilha, esse está pronto. E vai para outro. Vamos cuidar do outro. Aí fica aquele monte de curadinho sentado na igreja ali, dizendo aleluia, glória a Deus, porque o pastor vai curando. Mas curar não é apostolar. Apostolar é você pegar quem está curado
e transformar em um leão, em transformar em uma águia. E é aí que o apostólico entra. Agora, isso vai levar para uma outra questão. Eu falei, a gente estava até discutindo no nosso grupo do WhatsApp hoje, que uma pessoa me perguntou, pastor, um pastor que não é chamado para ser apóstolo, como é que ele vai ter o apostólico funcionando na igreja dele? Eu falei, ele precisa estar debaixo de uma cobertura apostólica, de um alinhamento com o apóstolo. E aí vem aquela questão que já ficou na nossa pauta, combinado aqui para a gente falar. Os pastores que procuram cobertura de apóstolos ricos ou famosos, por que eles fazem isso? Porque eles são gananciosos, porque eles querem vantagem. Eles querem igreja para pregar, eles querem igreja para tirar oferta. Desculpe a realidade, mas é essa. Não sei se eu estou ofendendo alguém aqui, mas essa é a realidade. Porque, na verdade, o apóstolo não deve ser procurado dessa forma. O pastor que é pastor e não tem um apóstolo na igreja dele, o apóstolo não precisa estar na igreja dele. Ele pode fazer uma aliança com outro apóstolo. Na verdade, o apóstolo não vai nem se meter na igreja dele, o apóstolo vai dar cobertura a ele. É isso, orientação a ele. Essa é a visão. Entendeu? Essa é a visão. Ricardo, eu tenho muitas igrejas debaixo da minha cobertura, e se você vai ver, algumas igrejas são pastorais, porque estão chegando agora, eu ainda estou ensinando a ele, eu tenho que ter paciência, mas eu não vou dizer como é que ele vai administrar, eu não vou dizer como é que ele vai cantar, eu vou dar assistência a ele, ensinar ele, orientar ele, que ele vai continuar pastor, porém com a mentalidade apostólica. Isso. Aí ele vai se tornar um grande pastor. Né? E outra coisa, ninguém nessa terra, nós somos um corpo, ninguém vive sem cobertura. Eu tenho praticamente quase 48 anos de ministério e eu estou debaixo de uma cobertura. Você fala, não, eu tenho o meu apóstolo, que é o peruano, lá, o Samuel Arboleda, que me dá cobertura. Se eu fizer uma bobagem aqui, qualquer apóstolo meu, qualquer pastor meu, liga para ele, ele vai pegar o avião e vai vir aqui, entendeu? E ele também está debaixo de outra cobertura. Então todo mundo está interligado, né? Você precisa de alguém sobre você. Não tem esse negócio de que não ter, tem que ter. E o apóstolo, o pastor pode continuar com a igreja dele, mas faça uma aliança com o apóstolo, um apóstolo que seja ungido, que tenha caráter, que conheça, que seja profundo nas escrituras, né? Não adianta pegar um apóstolo que não estuda a Bíblia, que não se aprofunda, que não vai pesquisar intrinsecamente, que não vai buscar os verdadeiros tesouros da palavra de Deus, não adianta. Então não adianta ser rico. Tem muita gente aí que é rico, eu conheço um montão de apóstolos ricos, e desculpe a sinceridade, mas quando você vê uma pregação deles, você... Isso é uma pregação, isso não é estudo de um apóstolo, isso é um estudozinho de escola dominical infantil, entendeu? É verdade. Então, na verdade, tem que ter a característica, tem que ter a chancela, tem que ter a unção, tem que ter o caráter apostólico para ser realmente um apóstolo, ainda que não tenha dinheiro. Até porque, na Bíblia, os apóstolos estavam tudo duro, sem dinheiro. Não, é uma graça, né? Eu não vou nem falar nada aqui, não vou nem falar nada por enquanto, vamos mudar de assunto. Né? Mas é mais fácil o apóstolo ter dinheiro do que profeta. Nós vamos ter uma live depois para falar, porque profeta, você pode ver que os melhores profetas que você vai encontrar aí, aqueles que profetizam mesmo, você fala, esse cara está conectado com o céu. Né? O cara é profeta. Você vai ver que ele está dependendo de cesta básica, depende de oferta, de misericórdia, de honra, entendeu? Vivendo, às vezes, no alto do morro, vivendo numa favela, lá no cantinho, porque o profeta... Mas isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, porque nós, apóstolos, por exemplo, eu na minha rede, eu ensino com todas as letras. Quando um profeta te abençoar, quando um profeta profetizar, você não pode deixar de dar uma primícia para ele. Você mete a mão no bolso e paga. Isso é bíblico, rapaz. Isso está na palavra. Não tem como você fugir disso aí. Você vai ver no Antigo Testamento, no Novo Testamento, todo mundo que era abençoado. Samuel para falar com Saul, para falar com Samuel sobre a jumenta, falou com o moço, mas eu não tenho nada para dar para ele. Não, mas eu tenho um bolo aqui, tenho um dinheiro aqui, vamos lá. Todo mundo era obrigado a ofertar. Ninguém compareça diante do Senhor de mãos vazias. Nunca. Isso é bíblico. E outra coisa, tem gente que não sabe, apóstolo, que esse negócio de dar primícia, da oferta, cria uma ligação profética. Ou seja, se a profecia vem para mim, exatamente, se a profecia vem para mim e eu não honro o profeta, ela pode ser cortada. Corta. As pessoas não entendem isso. Corta. É uma vergonha um profeta hoje precisar de cesta básica.
deveria ser honrado por onde ele passasse, ele teria que ser honrado. Eu, quando Apóstolo, alguém me abençoa, eu meto a mão no bolso e vou lá, não, toma aqui, eu estou oferta. Quando eu apóstolo, vou em Israel, que aquele rabino ali no muro vem e profetiza para mim, eu meto a mão no bolso, ó, tá aqui, ó, tem que fazer isso. a primeira live que nós fizemos aqui é a primeira, é a número 1. Gente, quem está chegando agora, que nunca me viu na vida, isso aqui é uma série. Essa série já tem 18 lives, uma mais profunda que a outra. Como é que você tem acesso a essa série? Aqui no link da bio, está lá ministerioricardoribeiro.com.br. Quando você clicar no link, vai abrir vários botões. Aí tem um botão vermelho escrito assim, Série Apostólica e Profética. Clica lá, você tem que assistir. Por que você tem que assistir? Porque isso aqui é uma pós-graduação do Ministério Apostólico Profético 5 Ministérios. Irmãos, esses apóstolos que estão vindo aqui, me dá essa honra, eles são, eu vou falar numa linguagem popular zona aqui, eles são monstros do Ministério Apostólico Profético, gente que viaja o mundo todo, que tem uma bagagem. E eu vou falar uma coisa, quando eu começo a conversar com eles, eles liberam o espírito deles aqui na live para vocês. O que vocês estão aprendendo aqui, talvez o apóstolo Ventura precisaria de 4, 5 dias para fazer um congresso numa igreja para ensinar. E vou falar uma outra palavra bem chula, mas vou falar. Ele está vomitando isso aqui de graça para vocês. Isso também foi feito pelo apóstolo Léo, apóstolo Joseir, apóstolo Gelson Becker, Éder Gregório, Marcos Paulo, Zé Maurício, todos Pitinini passaram por aqui. E na nossa primeira live, a live número 1, por isso vocês têm que assistir, a gente já começa falando de honra, falando sobre quando você conhece um profeta, você tem que honrar. Aconteceu uma coisa tremenda. Eu, há 9 anos atrás, 9 anos nada, há 18 anos atrás eu conheci um pastor chamado pastor João Francisco. Que homem maravilhoso, um homem de Deus, um homem de oração, um homem de amor, de jejum. Apóstolo, eu nunca vi um homem como ele. E nós criamos uma amizade, depois nunca mais eu o vi. Aí, há 8 anos atrás, eu o encontrei. E naquele dia que eu o encontrei, meu coração pulou de alegria, porque a unção dele estava tão forte naquele dia. E eu tenho um relógio que eu ganhei, que é um relógio todo cravejado de pedra preciosa. Um relógio lindíssimo. Isso há 8 anos atrás, eu tirei o relógio e dei para ele. Falei, pastor, eu quero honrar seu ministério com o meu relógio, que é o melhor que eu tenho hoje. Eu dei o meu relógio. Nunca mais eu vi o pastor João. Aí, agora, ano retrasado, eu reencontrei com ele. Fui pregar na igreja dele. Ele veio chorando na minha direção, ele tirou o relógio. Falou, Deus mandou te semear esse relógio. Que é aquele que joga o pão sobre as águas, depois de 8 dias o achará, né? Tudo que você planta, você colhe de alguma maneira. Infelizmente, eu estou falando isso porque eu quero aproveitar essa live para deixar uma homenagem, né? Inclusive tem um videozinho dele aqui no meu timeline, que eu botei ainda há pouco. Infelizmente, ele foi mais uma das vítimas do coronavírus, né? Foi levado ontem. Mas um homem foi levado ontem. Mas uma pessoa que eu tenho uma experiência dessa de honra, ele sempre me honrou também de diversas maneiras. Agora, então nós estamos dizendo que muitas vezes um pastor, procura a cobertura de um apóstolo só pela recompensa que vai ter isso. Eu sou 12 de primeira geração do fulano de tal. Eu sou discípulo direto do Beltrano de tal. Meu apóstolo, ele é lá dos Estados Unidos. Só que não tem aliança, não tem relacionamento, não tem transferência, não tem imposição de mãos, não tem feedback, não tem nada. A única coisa que você tem é aparecer na foto com o cara e botar no teu Facebook que você é discípulo dele. Então, você continua órfão, você só está dizendo que está debaixo de uma mentalidade, né? O apóstolo Dantas, que está debaixo da nossa mentoria, é lá de Manaus, ele botou a palavra mentoria, né? Porque a gente gosta muito de falar mentoria, porque cobertura, olha como é tremendo. O apostólico, a gente usa a palavra cobertura, mas cobertura fica em cima. E fundamento fica embaixo, né? A igreja foi construída sobre os fundamentos. Mas não tem problema falar cobertura, não. É só uma questão de terminologia. Bom, mais uma pergunta. Eu acho que a gente já está indo para a reta final.
É, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não, eu não vou fazer mais pergunta, mas eu vou deixar uma frase aqui e depois eu vou deixar o apóstolo falar mais um pouco aqui. A frase é a seguinte: para você que é pastor, meu irmão, você que é pastor, e para você que é apóstolo, é importante que nesses dias você faça uma leitura espiritual de tudo isso que está acontecendo, mas faça uma leitura por uma ótica apostólica nova. Então estude esse material, assista esses vídeos todos, assista tudinho, sua mente vai ser recondicionada, tudo vai voltar para o lugar, e aí Deus vai começar a te mostrar, vai alinhar o seu ministério, vai te mostrar o que está acontecendo, vai te dar direcionamento. Então, mais uma vez eu digo, esse material aqui é uma pós-graduação do ministério apostólico. Gente, e do profético, e dos 5 ministérios. E quem quer saber, aqui em cima tem um link. Importante você me chamar no WhatsApp, porque eu vou te conhecer, eu vou te botar no grupo, vou te dizer o que está acontecendo, tá? Apóstolo, o que mais você tem para compartilhar conosco aí? Então, dizer que esse trabalho que você está fazendo é muito importante. Eu estou fazendo um trabalho semelhante ao seu, só que eu estou fazendo sobre os fundamentos, né? Eu estou dando 12 estudos sobre cada fundamento e estou mandando apostila, né, também. Estou fazendo apostila, estou dando tudo isso de graça, não estou cobrando nada, porque Olha aí, gente, nem estou olha aí. preocupado com isso, entendeu? Minhas lives são terça, sexta, às 5 horas da tarde, e domingo, 10 horas da manhã. São 12, fiz 12 sobre fundamento da unidade, 12 sobre fundamento de honra, e estou fazendo agora sobre fundamento da autoridade. São 12 fundamentos, 12 estudos, 12 vídeos de cada um, vai dar 144 vídeos, e vai dar as 12 apostilas aí para o pessoal estudar pelo menos uns 2, 3 anos. Na verdade, é um curso completo, né? E eu não estou nem preocupado com dinheiro, nem cobrar nada, nem fazer nada, porque, na verdade, rapaz, o Senhor sempre nos abençoa. O apóstolo Ribeiro, ele tem que aprender a estar numa dimensão de fé, assim como ele está numa dimensão ministerial talvez um pouco mais elevada que o pastor, ele também tem que estar numa dimensão de fé superior também. Ele tem que aprender a encarar as realidades da vida e ele conhecer mais a Deus. Saber que o nosso Deus, o nosso Senhor, o Eterno, ele não fica devendo nada a ninguém. Ele sempre vai nos sustentar. Nós passamos aí pela pandemia, enfrentamos essas dificuldades todas, nunca ficamos desamparados, porque ele cuida da gente. Durante a pandemia, eu não deixei de trabalhar um só dia aqui no escritório, mandando lá, você também, todo mundo, todos nós não paramos, nós não nos entregamos, nós continuamos aí na batalha o tempo todo. E por quê? Porque o nosso interesse, o interesse do apóstolo, é ver a igreja crescer, passar pelo sofrimento vitoriosa, né? A Bíblia não é um livro de derrota, a Bíblia é um livro de vitória, né? Quando eu vejo os 5 ministérios, né, eu costumo dizer o seguinte, o evangelista, ele carrega o sentimento do pecador, ele ama o pecador, ele vai atrás do pecador, ele gosta do pecador, ele transmite no coração o sentimento do pecador. O pastor, ele gosta das ovelhas, ele leva no coração, ele carrega no coração as emoções, o sentimento da ovelha, né? O mestre, ele gosta dos discípulos, nem que seja pouco, mas ele está ali carregando assim, o desejo do discípulo, né? O apóstolo, ele carrega o sentimento de toda a igreja. O apóstolo é aquele que ele é apóstolo de uma igreja aqui, mas se ele vê outro apóstolo de outra igreja sofrendo, ele sente, ele quer colaborar, ele quer ajudar. E o profeta, ele carrega os sentimentos de Deus aqui na face da terra. Por isso que o Senhor fala que não faz nada nessa terra sem revelar primeiro aos seus servos profetas, né? Então, é uma coisa interessante isso, cada um de nós tem lá a sua forma de expressar o sentimento. Então, o meu desejo como mestre, como apóstolo, é espalhar a palavra para todo mundo, entendeu? Não me importa se eu vou ganhar, se não vou ganhar, se vão me honrar, se não vão me honrar. Eu tenho prazer, eu tenho alegria em ministrar, ensinar, dar a palavra do jeito que Deus me dá. E tem uma coisa, apóstolo, eu vou te falar. Deus falou isso comigo no início da quarentena. Deus me falou assim, não se preocupe com vender material, porque eu tenho muito material, eu tenho vários cursos online, eu tenho muito material. Bons materiais, o seu material é muito bom. Muito tem bom livro, mesmo. Né? Teve gente que passou aqui na nossa maratona e já fez mais de R$10 mil em venda. Você sabia disso?
Teve amigos que passaram aqui na maratona, que venderam, que tem curso de R$ 900 e anunciaram aqui, ó, e venderam 12, 13, 14 cursos só depois de assistir a live. E imagina, eu não falei, eu tenho evitado falar sobre material, porque Deus me deu uma direção. Eu larguei, assim, eu sou Master Coach, especialista em coaching, eu sou analista comportamental, eu sou analista transacional, eu sou especialista em neuromarketing, mas em dezembro Deus falou para mim, larga tudo isso e foca no ministério apostólico e profético. E a outra coisa que Deus falou para mim no início dessa pandemia é o seguinte, não se preocupe com dinheiro, faça relacionamentos espirituais e alianças. Porque o resto Deus vai fazer. Eu sei, apóstolo, que tem gente que está preocupada em vender, vai vender 30 mil, vai vender 40 mil, mas nós que estamos aqui preocupados em dar, em servir, Deus pode levantar um empresário aí, milionário, que vai semear uma casa para você semear. Deus sabe que você não tem carro, Deus mandou te dar um carro. Então, nós temos que nos mover no sobrenatural. E Deus vai honrar isso. Deus já está honrando. Né? Eu tenho dito aqui, nós vivemos aqui em casa com muita simplicidade, né? Eu tenho uma cultura minimalista, eu tenho aprendido a ser minimalista. Então, o minimalista, ele vive com menos bens, com menos propriedades, aprende a comer com economia, porque nossos bens são os bens intangíveis e não os bens materiais. Então, minha vida é uma vida barata e Deus tem levantado algumas pessoas que têm sido tocadas para me abençoar. Eu sei que contigo também tem sido assim. Comigo, né? Também acontece a mesma coisa. Como tem gente que me abençoa, graças a Deus. Deus honra a nossa fé, né? Bom, estamos terminando, gente. Faltam 3 ou 4 minutos para terminar. Essa live foi extraordinária. O que eu estou fazendo, apóstolo? Eu estou assistindo de novo todas as lives e estou digitando e transformando numa apostila. Essa apostila daqui a uns dias vai ter 500 páginas, porque essas lives não vão acabar tão cedo. E todo mundo que me seguir no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, porque nós temos grupos que é mais fácil de eu me comunicar, eu vou entregar esse material. Então, se você que está assistindo aí não está no grupo ainda, vou falar pela última vez, aqui em cima, para quem está pelo WhatsApp, pelo Instagram, e aqui embaixo para quem está pelo YouTube. Vai ter o meu site, ministerioricardoribeiro.com.br. Você clicando no site, tem 2 links importantes ali. Tem vários links onde eu falo de material, etc, etc. Mas tem 2 links importantes. Um é o meu WhatsApp pessoal, é um link verde, você pode falar comigo. E tem um outro link que é do grupo de alinhamento. Você pode clicar e já cai direto no grupo. Agora, é claro, gente, não é para entrar no grupo para poder ficar compartilhando o link de política, link não sei o quê. O grupo é para você ficar quietinho lá, só recebendo a unção, recebendo conteúdo, recebendo material, tá bom? Mas eu quero já agradecer ao apóstolo Paulo Ventura, porque o apóstolo Paulo Ventura é uma pessoa que eu já admiro e já acompanho há bastante tempo. Um homem que tem uma coisa que eu não tenho ainda, história. Eu tenho só 20 anos de história, o apóstolo tem um pouco mais do que eu, experiência internacional, e eu chamei para me ajudar com esse projeto, aceitou sem titubear, está nos abençoando a todos vocês. Então, essa é a minha gratidão. Falta 1 minuto, eu deixo para o senhor as considerações finais. Mas você é uma bênção, 20 anos seu, eu vou te contar, pai. Você é conhecido aí, você já fez muita coisa por muita gente nesse país. Eu sei como você batalhou, guerreou, entendeu? Você é um sujeito muito respeitado, muito conceituado no Brasil e fora do Brasil. Eu me alegro com isso. Eu me alegro de ser seu amigo. Amém. Deus te abençoe poderosamente, entendeu? E amanhã eu vou estar numa outra live com o Pichinini, às 16 horas, falando sobre o Reino de Deus. Né? Mas, apóstolo, muito obrigado pela honra que me concedeu estar aqui. Espero não ter decepcionado. Espero que você continue nesse projeto, abençoando todo mundo em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então olha só. Eu estou vendo aqui que meu povo entrou em peso aí. Glória a Deus. Sigam, então, sigam o apóstolo Paulo Ventura para assistir amanhã a live dele com o apóstolo Pichinini. E quem não me segue também. Aí vamos agregando um ao outro. E um abraço, apóstolo. Beijão, foi maravilhoso. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Tchau, amém. Tchau.